Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado aí pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. A gente vai trazer detalhes aí sobre mudanças. O Vasco deve ter um time um pouco diferente para enfrentar o Fluminense nesse sábado, né? Clássico lá no Maracanã, clássico super importante para o Vasco seguir nessa caminhada de recuperação dentro do Campeonato Brasileiro, né? Elevando ainda mais a moral, a autoestima e a confiança do elenco, da comissão técnica e nossa, da torcida vascaína, né? Que teve ali um período muito complicado aí com 9 partidas sem vitórias. Então a gente vai trazer detalhes aí sobre esse jogo, né? Como eu falei, a gente pode ter mudanças não somente no time titular, mas também no banco de reservas. A gente pode ver aí caras novas vindo do time sub-20. Pois é, o Fernando Diniz ficou muito impressionado com alguns atletas ali da equipe sub-20. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos também trazer detalhes sobre renovação de contrato aí super importante aí que deve ser aceita pelos empresários do goleiro Léo Jardim aí, que deve, como falei, renovar contrato com o Vasco da Gama. E também vamos trazer detalhes sobre outras situações, como a contratação do novo executivo de futebol do Vasco da Gama aí, que deve ser anunciada já no decorrer dos próximos dias. Então, primeiramente, eu quero convidar você vascaíno que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, né? Você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para se inscrever no nosso canal lá embaixo, naquele botão vermelho escrito inscreva-se, né? Venha fazer parte aqui do maior canal de notícias do Vasco no YouTube, com mais de 503 mil vascaínos aqui nessa família. Peço a sua colaboração rapidinho, deixando aquele like, deixando aquele joinha no nosso vídeo, que é super importante para o crescimento e para a divulgação do nosso trabalho. E você que quiser, nesse final de semana, depois do jogo contra o Fluminense, levar uma camisa oficial de jogo do Vasco para casa, essa camisa aqui, ó, branca, com o número e o nome do Felipe Coutinho nas costas. Essa aqui, ó, relíquia, tá? Nem todo mundo tem essa aqui é para poucos. Essa camisa pode ser sua aí para participar do sorteio. Basta você fazer um Pix aqui pro nosso canal, né? Ajudar o nosso trabalho através do Pix. O Pix está aqui na tela agora. Qualquer valor doado acima de R$1 já participa do sorteio. Lembrando que a cada R$1 que você doa, a sua chance é de uma entrada. Se eu dou R$5, tem 5 chances. Dou R$10, tem 10 chances. Então chega junto para poder participar e ajudar o nosso canal a continuar crescendo e evoluindo cada vez mais. Beleza? Então bora começar o vídeo falando um pouquinho sobre o clássico entre Vasco e Fluminense nesse sábado no Maracanã, né? Um jogo importante, um jogo aí que vai, obviamente, mudar, né, o cenário do Campeonato Brasileiro para o Vasco em caso de uma boa vitória, né? O Vasco queria conseguir 2 vitórias consecutivas na competição, né? E o Vasco pularia de 10 para 13 pontos, né? Provavelmente entraria ali entre os 10 primeiros colocados, né? E como eu falei, né, além dos 3 pontos, além de ajudar na tabela, eu acho que vai ajudar muito na questão de confiança, de moral, de autoestima, até mesmo para o jogo da Sul-Americana, né? Contra o Melgar já na semana que vem, que vale vaga, né, num playoff que o Vasco poderia ter com um time vindo da Libertadores da América. O Fernando Diniz trabalhou ontem, vai trabalhar hoje, provavelmente veremos mudanças ali tanto no time titular, mas também poderemos ver mudanças no banco de reservas, né? Em relação ao adversário, o Fluminense vem todo desfalcado, não vai ter o artilheiro Cano, não vai ter o Canóbio, não vai ter o Lima, não vai ter outros 2 titulares ali que estão suspensos ou estão machucados, né? E como eu falei, Fernando Diniz só tem o desfalque do Felipe Coutinho, né? Que está suspenso, levou cartão vermelho contra o Fortaleza e não vai poder atuar. Tirando o Felipe Coutinho, todos os jogadores à disposição. Porém, o Diniz cogita mudar um pouquinho o meio de campo para poder oxigenar, para poder trazer sangue novo. Ele pode ter aí a saída do Tietê, que fez ali um ótimo jogo contra o Fortaleza, porém teve uma queda de produção física no jogo contra o Operário, né? O Paulinho pode ter uma oportunidade nesse meio de campo. Outro jogador que pode ganhar titularidade na vaga do Coutinho é o Matheus Carvalho ou até mesmo o Juan Sforza, né? Existe essa possibilidade. Muita gente perguntando por que não colocar o Dimitri Payet. Payet tá voltando de lesão. Não acho que seria correto começar como titular. Fisicamente ainda não teria, né, aptitude de jogar mais do que 50, 60 minutos. Então talvez o Diniz não entre com esse risco muito grande do Payet começando essa partida. Muita
muita gente perguntando por que não utilizar o Benjamin Garré. Pois é, o Garré vem treinando, mas ainda não mostrou para o Diniz suficiente para começar essa partida como titular. Então o Diniz pode ser um pouco mais precavido, entrar ali com o Hugo Moura, Paulinho e o Matheus Carvalho Sforza, ou pode surpreender. E aí você vai falar, como assim, Mário? Surpreender? O que ele pode fazer? Ele poderia fazer duas mudanças, trazer o Nuno Moreira para jogar centralizado e abrir o Lloyd Augusto ou o Adson para jogar pelos lados de campo, ou o Diniz poderia surpreender ainda mais, trazendo ali um Alex Teixeira para jogar na vaga do Coutinho, ou trazendo um Lucas Zucarello, do time sub-20. Pois é, Fernando Diniz assistiu ao último jogo sub-20 do Vasco, lá em Santos, lá na Vila Belmiro. A equipe vascaína do sub-20 ganhou de 2-1 do Santos fora de casa. E mais uma ótima atuação do atacante GB, impressionou muito o Diniz, pode ser incorporado de forma definitiva ao time profissional, né, para ser o reserva do Pablo Verratti. Gostou muito também do Lucas Zucarello, do Bruno Lopes, do Léo Jacó. Então o Diniz podendo aí aos poucos observar essa molecada, né? O Zucarello, por exemplo, é um garoto que joga nessa posição do Coutinho, né? Já teve experiências no profissional e foi muito bem. Então o Diniz aí aos poucos podendo aproveitar essa garotada, pinçar essa molecada e soltar aí nesse time profissional do Vasco aí pro restante da temporada. Então, provável time, a provável escalação deve ser Léo Jardim no gol, nas laterais Piton e PH, dupla de zaga Luiz Gustavo, que tá muito bem, com moral, com confiança, e o João Vitor, meio de campo Hugo Moura. Aí não sabemos se ainda se vai manter o Tietê, se entra com o Paulinho, se bota o Matheus Carvalho Sforza, e aí a grande dúvida de quem vai ser ali a cabeça pensante desse meio de campo. Vamos aguardar e esperar e ver o que o Diniz vai fechar esse meio de campo. E lá na frente o Nuno Moreira, Ryan e Pablo Verratti. Essa é a grande probabilidade aí pro Vasco encarar o Fluminense. Eu tô confiante, tô acreditando, quero saber o seu palpite nos comentários aqui do vídeo de hoje, se você acredita nessa vitória contra o Fluminense, né? Enfim, tem que acreditar, né? Vascão aí vem melhorando, vem crescendo de produção. Com certeza o Diniz vai fazer esse time, né, evoluir cada vez mais. Seguindo aqui o vídeo, falar um pouquinho sobre renovação de contrato. Depois eu vou falar sobre contratação também, né? Porque ontem tivemos uma informação importante vinda de Portugal. Pois é, um jogador que o Vasco pode estar buscando para o setor ofensivo lá lá de Portugal, né? Mas situação de renovação de contrato do goleiro Léo Jardim, né? O Léo Jardim ele está muito próximo de atingir 50% dos jogos dessa temporada de 2025 como titular do Vasco. E aí o Vasco vai poder acionar uma cláusula de renovação de contrato automática até o final de 2026, né? Garantindo que o Léo Jardim não vai sair de graça no final do ano, né? E praticamente ali exigindo, né, que o Vasco receba uma compensação financeira agora no meio do ano, caso o Léo Jardim seja vendido, né? Então notícia muito boa, uma notícia que resguarda o torcedor vascaíno que ou o Léo Jardim continua como titular, ou pelo menos o Vasco aí vai poder vender o jogador aí por um valor bem alto, né, que pode chegar a cerca de 50 milhões de reais. Em relação ao mercado da bola, notícias importantes, tá? Ontem eu trouxe para vocês que o Vasco avançou na contratação de um zagueiro, isso realmente é real, né? O Vasco aí vem tendo conversas com um atleta que pode chegar de graça ou por um custo muito baixo ao clube no meio dessa temporada. E ontem tínhamos a informação que o Vasco também está negociando com um atacante brasileiro que joga em Portugal. A gente ainda não sabe o nome desse jogador ainda, mas é um jogador jovem, cerca ali de 22 ou 23 anos, jogador que poderia estar chegando aí ao Cruz Maltino, né, no meio dessa temporada e já teria passado pela aprovação de Fernando Diniz, tá? Então o nome aí que a gente está buscando para poder saber quem é esse jogador. A tendência é que até sábado ou domingo a gente já saiba, eu trago para vocês aqui na íntegra com exclusividade quem seria esse jogador, mas parece que é um jogador muito jovem, de 22 ou 23 anos e que poderia chegar aí por definitivo, né? Poderia chegar sendo comprado pelo Vasco agora no meio da temporada. Passando aqui a bola agora falar sobre executivo de futebol, né? O Vasco, como vocês sabem, tá com esse cargo vago desde a demissão do Marcelo Santana, que ocorreu há 2 semanas atrás. O Vasco tá aí negociando com alguns nomes, né? Nomes aí que foram cogitados, como Rodrigo Caetano e Juninho Pernambucano já foram descartados. O nome do Juninho Paulista foi muito falado, porém, pelo que a gente soube, não houve consulta nem proposta por parte do Vasco, né? E parece que quem ganha muita força nesse momento, né? Quem vem despontando aí
dentro do clube, né, nas conversas que a gente ouve ali de bastidor, de corredor dentro do São Januário, é o nome do Mário André Mazzuco, né? O Mazzuco que já trabalhou no Vasco, depois fez um ótimo trabalho na equipe do Botafogo, né? Montando aquela equipe do Botafogo que foi vice-campeã brasileira, depois foi campeão da Libertadores e campeã brasileira, teve a mão do Mazzuco, né? Gastando, mas também gastando com inteligência, né? Então é um nome aí que cada dia que passa vem ganhando cada vez mais tração e mais força dentro do Vasco, né? Podendo se tornar aí o novo executivo de futebol do Vasco a partir agora do meio da temporada. Beleza, rapaziada? Antes de terminar o vídeo, queria mais uma vez agradecer a todos que acompanharam o vídeo até o final, pedir para você deixar o like, para você se inscrever no canal e não esquece, tá vendo aqui, ó? Pode ser sua, essa camisa pode ser sua nesse sábado, só você chegar junto, ajudar o canal aqui, ó, Coutinho, camisa do Coutinho, só você fazer aquela doação, o Pix tá aqui, dá essa moral para poder ajudar aqui o nosso trabalho.